Olá, família da fé, tudo bem com vocês? Vamos gravar hoje mais um vídeo e hoje nós vamos misturar dois formatos. Eu vou contar uma história da Bíblia e ao longo da história eu vou fazer algumas pausas e perguntar para o Daniel o que aconteceu. Vamos ver se ele acerta, né? Então a história de hoje é sobre os 10 leprosos. E o texto de referência é Lucas 17, a partir do verso 11. E o texto começa dizendo que Jesus ele partia de Jerusalém e ele passou no meio de duas cidades. E eu já vou fazer a primeira pergunta para o Daniel. Quais cidades foram essas que Jesus passou? Eu vou te dar a opção. A primeira opção é, ele passou entre Samaria e Judeia, ele passou entre Galileia e Damasco, ou entre Samaria e Galileia? Opção B. Opção B, errou! Ele não passou perto de Damasco. Ele estava passando ali entre Samaria e a Galileia. E o texto ainda diz que Jesus entrou em uma aldeia e ao entrar ele encontrou alguns leprosos. Quantos leprosos você acha que Jesus encontrou? 7 leprosos, 9 leprosos ou 10 leprosos? 10. 10 leprosos, justamente. Inclusive, esse é o título da história. Então, Jesus, saindo de Jerusalém, passou ali entre Samaria e Galileia, chegando a uma aldeia e encontrou 10 leprosos. E esses leprosos, eles ficaram gritando para Jesus. E eles estavam pedindo alguma coisa para Jesus. O que você acha que eles estavam pedindo para Jesus? Para Jesus curar, porque eles eram cegos, para Jesus curar porque eles não andavam, ou para curar suas feridas porque eles estavam doentes? Letra A. Letra A, eles eram cegos? Não. O texto não diz leprosos. A lepra era uma doença que causava ferida na pele. Então esses leprosos eles tinham feridas na pele. E ele dizia, Jesus, compadece-te de nós. E Jesus então ouviu aqueles homens e ele falou para aqueles homens, vão até o sacerdote para que vocês possam se mostrar para verificar se vocês foram realmente curados. E aí diz que eles foram até os sacerdotes. Só que aconteceu alguma coisa no meio do caminho. Então no meio do caminho o que você acha que aconteceu? Os 10 desistiram de ir até o sacerdote, ou eles perceberam que estavam já curados e ficaram muito alegres por isso, e somente um voltou, ou vocês acham que, na verdade, eles seguiram o caminho, eles não pararam? O que você acha que aconteceu? Letra B. Letra B, muito bem. Então, no meio do caminho, eles perceberam que estavam curados. E percebendo que estavam curados, um voltou. E esse um que voltou, ele voltou para quê? Ele voltou para falar com Jesus, mas o que será que ele foi falar? Ele foi simplesmente contar que, olha, os outros 9 foram embora e eu voltei. Ou ele quis agradecer a Jesus pela cura, ou você acha que ele voltou para entender o que estava acontecendo com ele? B. Letra B, muito bem. Então, aquele homem que era samaritano, ele percebeu que já estava curado e resolveu então ser grato a Deus. E aí Jesus diz, onde estão os outros 9? Né? Por que eles não voltaram? E, na verdade, só aquele que era estrangeiro que voltou. E aí Jesus, o que Jesus então fala para aquele homem no final? Muito bem, agora você está curado? Ou ele falou, você agora está salvo? Ou ele falou, vamos almoçar na sua casa? B. Letra B, justamente. Jesus então fala para aquele homem, a tua fé te salvou. Então, é maravilhoso quando a gente tem a oportunidade de clamar a Deus por cura, para que Deus restaure alguma situação que esteja ferida, que esteja quebrada, mas é fundamental que a gente seja grato a Deus, assim como esse homem foi. Muitas vezes a gente só pede e esquece de agradecer. E é tão importante quanto pedir, saber agradecer a Deus pelo que Ele tem nos dado. Então, que nós possamos agir dessa forma como esse homem que voltou para ser grato a Deus.
Daniel, deixa o nosso recadinho. Deixa o like, ativa o sininho e se inscreva no canal. É isso aí, fiquem com Deus. Tchau! Tchau!